Salve os irmãos capazes do Senhor. Vamos cantar o 243, irmãos, da harpa. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa. Isso, irmãos, vamos louvar o Senhor. Servos em todo mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, aleluia. 214, irmãos. Deixa eu ver se eu sei. Se eu não souber, eu vou chamar minha irmã Lau para vir. Nossa, a minha irmã Lau para me ajudar. A minha irmã Líbia, venha me ajudar, irmã Líbia. 214, sabe? Sabe sim. A irmã Laura não sabe, mas pediu. Nosso Redentor foi preparar. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós, os salvos do mundo enganador, desejamos ir lá para o céu. Desejamos ir lá para o céu. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde
Cristo já está ao lugar onde iremos descansar. Glória a Deus. Desejamos ir lá para o céu. Desejamos ir lá para o céu. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, neste lar com Jesus, o Senhor. Aleluia. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá para o céu. Desejamos ir lá para o céu. E que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Irmãos, que saudade que eu tive agora do meu tempo de criança. Quando tinha um culto na casa do vô, né, lá, nós cantávamos esse hino. Quantos anos? 8 anos que eu tinha. 8 anos. Puxa vida. Meu Deus do céu. Recentemente. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Versículos 10 a 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 10 ao versículo 14. Esse negócio está meio estranho. 10, versículo 10 ao versículo de número 14. Todos encontraram. Deixa eu colocar na revista corrigida aqui, que eu estou na corrigida fiel. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que mas eram praticamente moralistas fingidos, né? Eles eram hipócritas, por isso que Jesus os chama de hipócritas, porque eles querem ser uma coisa que na verdade não são. Então esses homens estão sempre próximos de Jesus, são religiosos e tentam Jesus em algum ponto da lei. Nesse texto, Jesus disse que um religioso fariseu
subiu ao templo para orar, e ele está de pé, né, orando consigo mesmo, está orando para si próprio ouvir. Quando é que você sabe que você está fariseu? É quando você está orando e descobre que você está orando para alguém ouvir que você ora bem. O dia que você estiver orando assim, pode ter certeza que você precisa dar uma melhorada. É tentador, né? Querer pregar enquanto ora. Então ele disse que esse homem estava orando de si mesmo para si mesmo, e ele estava se exaltando a si próprio das coisas que fazia. Ou seja, ele era um cumpridor de algumas regras que ele entendia que o fazia justo. Então, cumprir regras tende traz a tentação, né, de querermos nos vangloriar daquilo que estamos fazendo. E é exatamente isso que esse fariseu está fazendo, tentando se vangloriar daquilo que está fazendo, das suas práticas religiosas. O publicano, por sua vez, ele só tem direito a estar aqui porque deve ser judeu, e é judeu publicano, como acontecia, e eles eram o pior de todos, né? Eles eram considerados traidores, mas ele não tem coragem de sequer levantar os olhos para o céu, e ele apenas bate no peito e clama pela misericórdia de Deus. E Jesus conclui dizendo que ele desceu para casa justificado. Esse é a grande temática da parábola, é essa afirmação de Jesus, de alguém que sequer olhava para o céu, mas desceu para casa justificado. Pois bem, o nosso tema então, do ponto da reforma protestante de hoje, é justamente o ponto 2. Cadê o ponto 2? Que é o sola fide, ou somente a fé. Já ouviram falar da palavra sola fide? Sola fide é um termo latim para dizer somente a fé ou a fé somente. Está no slide 2. Não, slide 2? Aí, maravilha. Então, nós temos 5, certo? Mencionei semana passada, falamos semana passada do somente Cristo. Eu, no final, acabei trazendo somente Cristo por uma questão mais da divindade dele, mas, assim, tinha muitas outras coisas para falar do Cristo somente. A gente não tem tempo para fazer isso. Daria para falar do somente Cristo por um ano, consecutivamente. Toda quarta-feira a gente falaria do somente Cristo e, ainda assim, teria muito assunto a falar. O somente a fé é a mesma coisa. Somente a fé, que é o nosso tema de hoje, é um tema muito profundo. Por quê? Porque nós temos muitas dificuldades relacionadas à fé. Porque tem a fé comum, né? A fé salvífica, a fé que opera milagres, a fé... E tem um monte de assuntos relacionados à fé, e não bastasse essa multiplicidade de vertentes relacionadas à fé, ainda existem as inúmeras interpretações erradas relacionadas à fé. Então, só para corrigir conceitos errados, retornar ao conceito correto, também levaria muito tempo. Próximo slide. E aqui, eu fiz algumas anotações, acho que dá para ler, né? Aproveitei rapidamente para não perder tempo, coloquei aí. O Concílio de Trento, já ouviram falar de Concílio de Trento? Não? Concílios, para quem não sabe, são reuniões que os bispos faziam para decidir algum ponto teológico que estava precisando ser melhorado, ou precisava de uma maior iluminação sobre aquele assunto. Recentemente nós tivemos a nossa convenção, foi a Comoexpo, foi lá na Casa Verde, né, foi sábado passado. E nós tínhamos alguns assuntos para tratar, dentre eles surgiu o assunto da ceia do Senhor. E dentro do assunto da ceia do Senhor, havia uma proposta do presidente sobre essa questão da transubstanciação e da consubstanciação da ceia. Já ouviram falar dessas coisas? Pois é.
tem a ver com a ideia se o pão realmente torna-se o corpo de Cristo ou é apenas símbolo, enfim, algo assim. Então, os concílios da história da igreja, eles se reuniam para tratar de assuntos semelhantes a estes, só que não como o nosso durou no máximo aí 8 horas de reunião. Esses concílios aqui da igreja, eles demoravam às vezes anos, como é o caso aí do concílio de Trento. Ali começou em 1545 e foi terminar em 1563. Claro que não foi ininterruptamente, né? Eles tiveram pausas, veio um papa, desejou que fosse em Trento, aí vinha outro, não queria, morreu e tal, até que termina com o Papa Pio IV. É o último papa por onde termina e se encerra esse concílio de Trento aí. Epígrafos, sim. Eles trataram de muitas coisas, eu não estou seguro em afirmar que eles trataram dos livros inseridos no cânon, tá? Mas, se eu não me engano, foi nele que ficou decretado ou reafirmado o uso da Bíblia que eles tinham naquele momento por causa da tradução de Lutero. Então, pode ser que eles tenham mexido, por quê? Porque o Lutero estava traduzindo a Bíblia aqui nesse momento. Por que é importante isso daqui? Porque este concílio foi estabelecido a princípio para procurar, de alguma maneira, conciliar os celeumas, né, as brigas entre os reinos divididos entre catolicismo e protestantismo, que já estava se dividindo. São 26 anos após o grande start de Lutero, que seria 1517, são 26 anos apenas depois, né, que tem esse concílio. Então, ele tem essa ideia, os reis, os monarcas estão exigindo que haja uma espécie de concílio ecumênico para que eles tentem amenizar os problemas que surgiram com a reforma protestante. E eles, então, depois de alguns papas anteriores, Clemente III, se eu não me engano, ter rejeitado, esse Paulo III aceitou. E ele, então, tem essa ideia de querer mexer com o que a reforma protestante está causando. A seção 6 das decisões desse concílio é que eu vou passar algumas coisas aqui para vocês, tá? Eu passei a tarde inteirinha lendo lá para ver o que tinha de bom, peguei uma outra coisa só. Que foi datada de 13 de janeiro de 1547. Então, veja, em 1547 eles estavam discutindo isso aqui. Em 2023 a gente nem sabia que isso existia. Então, é coisa antiga. A doutrina da justificação pelas obras não é aceita pelo catolicismo. Não sei se vocês sabem disso. A gente fala isso, mas a gente peca contra a Igreja Católica porque eles não aceitam isso. E isso foi condenado, né, como doutrina pelagiana no Concílio de Cartago, em 418 depois de Cristo. Então, a Igreja Católica não acredita numa salvação por obras. Só que no decorrer aqui da nossa fala, vocês vão perceber que eles têm uma mistura que não fica bem claro o que eles querem com justificação. Mas a nossa temática é sola fide, ou somente a fé. Mas será que a gente é protestante ou será que a gente é católico? Próximo. Nesse quesito. Será que nós somos católicos, apostólicos romanos com relação à justificação pela fé, ou será que nós somos protestantes? Lembra do início da nossa fala? Ecclesia reformata et sempre reformanda est. Ou seja, a igreja reformada está sempre se reformando, está sempre voltando para a reforma, para verificar o quanto ainda crê na mesma coisa que a reforma cria, o quanto ela se afastou do que a reforma cria e o quanto que ela voltou para o catolicismo romano. Então, dependendo de como nós cremos, nós somos reformados. Dependendo como nós cremos, nós somos católicos. Não. Se a gente disser que a gente é católico, ainda precisa explicar melhor, porque a gente é universal,
mas a palavra, a terminologia está eivada de preconceitos já. Então, a gente não é católico. A fé católica, a fé universal. Sim, sim, da catolicidade da fé. Mas ainda assim, tá vendo? A gente tem que ficar explicando, porque católico mesmo é um problema de terminologia. Próximo, aí, tá aí. Esse articulo instantes veu cadentes ecclesiae aqui é a frase do Lutero dizendo que esse artigo aqui da fé, da justificação pela fé somente, é o artigo principal da igreja, pelo qual, dizia ele, a igreja está em pé ou cai. Então, para Lutero, a temática da justificação pela fé, ela era a base da igreja, e a gente vai perceber isso na história, que desde daquele período, do século XVI até hoje, continua sendo uma grande temática, por mais que alguns pensem que não é tão importante assim, ainda é. Por quê? Porque nós, às vezes, acreditamos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Alguns acreditam que é pela fé somente, e alguns acreditam que é fé mais alguma coisa, mais alguma obra, mais algum dízimo, mais alguma prática piedosa, mais algum jejum, mais alguma santificação. Então, ele precisa de alguma coisa para que ele seja salvo. Percebe como isso é sério? E Deuteronômio 25:1, que é o que está lá no texto, ó, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto, é o texto, é lei. Quando vier alguém ao juiz para pleitear justiça, ao injusto ele deve ser condenado, e ao justo ele deve ser absolvido, né? Deve ser justificado. Então, a justificação pela lei é para o justo, e a lei não pode ser alterada. Tá certo? Deus não alterou sua lei. Fique claro isso. Próximo. Em Provérbios 17:15, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. O escritor dos Provérbios continua afirmando aquilo que a lei dizia, certo? Olha, para que haja minimamente uma ordem num reino, o injusto tem que ser condenado, e não o justo. Depois nós vamos ler nos profetas, as queixas dos profetas, que vem vindo condenação sobre o povo de Deus. Por quê? Porque eles estão detendo a justiça. Lembra do profeta que disse que a justiça estava tropeçando na rua, né? A verdade não conseguia entrar na cidade, as metáforas utilizadas lá. Tem um outro texto que ele fala que a justiça saía torcida, né? Eles ficavam esperando pela justiça e pelo juízo, ele nunca vinha. Por quê? Porque havia suborno, né? O Supremo Tribunal deles estava corrompido e eles davam sentenças para seus queridos e para os outros não. Jesus fala numa parábola do juiz iníquo. Então, isso é coisa que aconteceu com o povo de Deus. Mas o autor dos provérbios, o escritor dos provérbios, melhor dizendo, ele diz que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então não tem como dar certo inverter as leis com relação à justiça de Deus. Ele nunca vai tratar de outra forma isso. No próximo, em Romanos 3:26, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, olha, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Ele está falando que vai haver, ou houve para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo. Então ele demonstra a sua justiça, para quê? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele é o único que pode fazer isso. Ele ser justo e justificador, porque ele é o supremo juiz, certo? Mas justificador de quem? De quem tem fé
em Jesus. Ele é justificador de quem tem fé em Jesus. Mas lembre-se, Provérbios disse que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Slide 7. Romanos 5:8. Olha o Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí vem a grande revelação disso tudo, a prova do amor de Deus. Deus, eu queria que o Senhor provasse o seu amor por mim. Pois é, leia Romanos 5:8. Você vai ver que ele já provou. Deus prova o seu amor para conosco. De que maneira está a prova do seu grande amor? Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos injustos. Ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Próximo. Romanos 10, versículos 3 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e aí acho que eu já falei aqui uma outra vez, quem não conhece a justiça de Deus, está sempre tentando estabelecer sua própria justiça. Quem são as pessoas que de vez em quando estão tentando se auto-justificarem? São aquelas que não conhecem a justiça de Deus. Pessoas que não tiveram um encontro com um Deus justo e a sua justiça, tendem a ficar vomitando com perdão da palavra, a sua própria justiça. Quem não conhece a justiça de Deus, precisa ficar falando da justiça própria. Quem não teve um encontro com a palavra de Deus, que revela um Deus justo e sua justiça, de quando em vez ele está aí tentando se demonstrar alguma coisa que não é de fato. Por quê? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Porque se sujeitar à justiça de Deus é coisa séria, não é? Se sujeitar à justiça de Deus não é simples. Mas eles rejeitaram a justiça de Deus. Logo, não se rendendo à justiça de Deus, eles tendem a colocar a sua própria justiça no lugar. Quem não conhece a justiça de Deus, vai querer colocar a sua própria justiça no lugar. Não se sujeita à justiça de Deus porque não a conhece e fica impondo a sua própria justiça, porque não conhece a justiça que é de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, ele diz, qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei é Cristo, fim como finalidade. A finalidade da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo o tempo inteiro. Sempre apontou para o Cristo. Por quê? Porque não tem como o homem ser justificado pela lei. A única maneira do homem ser justificado é pela fé. E isso não é só no Novo Testamento. A salvação sempre foi por graça, desde o Éden. Nunca houve esse momento da história em que só era lei e não havia graça, como alguns erroneamente interpretam aí a teologia, como é que chama? Me ajuda aí, pastor Marcos. Dispensacionalista, né? Houve uma época que era lei, houve uma época que era graça e tal. É bonito de se falar, mas
A graça está desde o Éden. Por isso que eu disse que alguns erroneamente interpretam, né? Por quê? Porque desde o Éden Deus já estava anunciando que o inocente pagaria pelo culpado. Isso é graça, né? Quando Adão vê o primeiro animalzinho ser morto por causa do seu pecado, que cena ele está assistindo? Uma cena de graça. A cena da graça está diante dos seus olhos. Quem pecou foi ele, o animal não tinha nada a ver com o pecado dele, e agora o animal está morrendo, e não é para alimentá-lo, está morrendo por causa do seu pecado, porque a sua pele será feita de roupa para cobrir o seu pecado. Então, desde o Éden, ele está assistindo o ato da graça, em que o inocente morre, o sangue do inocente é derramado, para que a sua nudez seja coberta. Desde ali tem graça. E a justificação, então, é sempre pela fé, desde o Antigo Testamento, nunca houve de outra forma. Por isso que Paulo disse que o judeu interpretou errado, tentando colocar a sua própria justiça. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a justiça é alcançada pela fé, e pela fé somente. Próximo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não tem como sermos justificados senão em Cristo, senão nós invalidamos Deuteronômio que lemos, Provérbio que lemos, acabamos com tudo aquilo e fazemos Deus um Deus injusto. O Senhor Deus justifica, mas justifica quem? Quem consegue estar em Cristo pela fé. Quem consegue, entre aspas, né? Mas quem está em Cristo, por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Não tem como ser feito justiça de Deus em você mesmo, no seu mérito, nas suas obras de justiça, na sua justiça própria. Não conhecendo a justiça de Deus, tentar colocar a sua própria justiça. Por que não tem como? Porque o único que se fez pecado por nós foi o Cristo. E a única maneira de sermos justificados é nele. Nele nós somos feitos justiça de Deus, pela fé. A única maneira é pela fé. Próximo. E aí temos Romanos 8, 33 e 34. A grande afirmação do apóstolo Paulo, que a gente às vezes cita sem saber do que se trata, tem a ver com tudo isso que acabamos de dizer. Olha, se vai fazer sentido, vai fazer melhor sentido agora. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Percebe? Porque não tem como intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque Deus os justificou em Cristo. Não tem como intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque foi Deus quem promoveu a justificação. Logo, quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Então não há condenação, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus estão fora de condenação, por quê?
porque eles estão em Cristo, e em Cristo não existe condenação, porque a condenação quem levou foi Ele. E estar em Cristo é estar apegado a Cristo pela fé, aceitando a justiça que é dele e não a sua. É uma autoanulação da tentativa de se justificar, porque nós não temos justiça que provém da lei, pela lei ninguém será justificado. Então nós desistimos de tentar nos justificar a nós mesmos e aceitamos a justiça que vem dele. Então somos justificados quando nós conseguimos crer em Cristo e descansarmos nas obras dele. Vem justiça para nós, isso é imputação de justiça, quando você para de tentar se justificar perante Deus. Quando nós paramos de tentar nos autossalvarmos, porque tem quem tente se autossalvar o tempo inteiro, não tem? Tem gente, irmão, que acredita que amanhece de manhã salvo e de noite ele não está, sabia disso? Tem gente que amanhece e acha que está salvo, quando termina o dia, depois de 7.000 pecados que cometeu, ele já não tem tanta certeza que ele é salvo. Os caras. E aí? Como é que é? Está salvo ou não está salvo? Percebe? É uma mentalidade católico romano. E graças a Deus que é por Cristo, né? Por que eu pela manhã estou salvo e à noite continuo salvo? Porque a salvação não está baseada em mim, que sou um ser volúvel, eu sou um ser falho, eu sou um ser em processo de santificação, mas eu não sou um ser em processo de regeneração, que é a grande confusão que muitos ainda fazem nos dias de hoje. Tem gente que acha que está sendo regenerado todos os dias. Ninguém é regenerado todos os dias. Quando é que a gente é regenerado? Vamos lá, meus irmãos. Nós somos uma igreja com pelo menos 59 anos só de ciclo de oração. Não, regeneração. Regeneração é você ser gerado de novo, certo? Para aceitar a Cristo. Não é quando aceitamos, é para crer em Cristo. Gerar de novo é quando nós, ventre, 9 meses, né? Quanto tempo durou o gerar? 9 meses. Mas uma vez que saiu a criança, pode voltar e nascer de novo? Só no símbolo de Cristo com Nicodemos. Caso contrário, não tem uma outra geração. Regenerar todo dia. Não existe regeneração uma única vez. É um processo de Deus no ser humano para que ele possa crer em Cristo. E se não houver o processo de regeneração, ele nunca vai conseguir crer em Cristo. Por quê? Porque ele não tem poder em si mesmo para crer em Cristo. Lembra que eu falei aqui já semana retrasada? É a questão do poder para pecar e poder para não pecar. O ser humano não tem poder para isso. O homem não consegue de si mesmo crer em Cristo sem a obra da graça atuando na vida dele. Isso é regeneração. Santificação é um processo que vai acontecer na nossa vida inteira, mas não é regeneração, é santificação. Gerado de novo para crer em Cristo. Uma vez que eu creio em Cristo, não tem outra coisa a fazer senão santificar a minha vida.
Tem gente que acha que depois de crente, eu não sei quem me acompanhou no meu status, eu não sei se eu fiz, acho que eu fiz. Eu estou publicando algumas partezinhas do texto de Antônio Gilberto. Não é do Gilberto Gil, não, tá? É do escritor Antônio Gilberto. Vai lembrar da música do Gilberto Gil aí, que não tem nada a ver. Antônio Gilberto. E tem ele está falando do processo da soterologia, processo da salvação, a teologia da salvação, a doutrina da salvação, e ele está falando de um processo de regeneração. Chega um momento que ele fala dos crentes que não conhecem a salvação. E aí eu fiz uma crítica lá, falei, alguma coisa de errada não está certa. Por quê? Porque não existe esse crente que não conhece a salvação. E aí eu só posso concluir uma coisa, que Antônio Gilberto tinha a tendência de chamar pessoas da igreja de crente. E aí ele incluía todo mundo. Quando um pouco antes no texto dele, ele afirmou que, e eu já falei aqui para vocês, acho que até recentemente, que no meio dos que saíram do cativeiro do Egito, foi uma multidão de gente. Vocês lembram disso que eu falei aqui? E ele chama, inclusive está escrito no Antigo Testamento, está escrito desse jeito, de vulgo. No meio do povo foram o vulgo. Ele cita aqui, ó, que página que é da teologia pentecostal. Isso aqui é teologia pentecostal, tá? Página 332 do livro dele aqui, ó. Dele não, né? De vários autores. Teologia Sistemática Pentecostal, editado pela CPAD. Deixa eu dizer o ano. – 2008. Ele cita o vulgo, que é o povo que foi no meio do povo de Deus. Então, no meio do povo de Deus tem o vulgo, que é a multidão. E depois ele tropeça, com todo respeito, estou dizendo isso aqui, que foi um grande senador da Assembleia de Deus, em chamar o vulgo de crente. Porque não tem como alguém ser salvo e não conhecer a sua salvação. E aqui o Antônio Gilberto faz questão de dizer, meus irmãos, que o crente precisa conhecer a sua salvação. E ele precisa ter certeza da sua salvação. E eu falei aqui recentemente para vocês que é inadmissível que nós tenhamos irmãos que ainda não tenham certeza da sua salvação. Porque se ainda não tem, é porque não conhece a sua salvação. Pois não? O Wayne Grudem está falando, né? O Wayne Grudem vai destoar um pouco. Por quê? Porque o Grudem ele é calvinista. Tá? Então, ele é calvinista. E quem viu minhas falas no meu status percebeu que eu falei que isso aqui, que o Antônio Gilberto acredita, para quem não conhece arminianismo, vai dizer que ele é calvinista. Algumas falas do Antônio Gilberto, você fala assim, não é possível que o Antônio Gilberto está dizendo isso. Quem diz isso é calvinista. Fala, não. O Antônio Gilberto é arminiano, ensinador da Assembleia de Deus. Só que ele ensina o arminianismo. E tem gente que não conhece o arminianismo e taxa de arminianismo de calvinismo aquilo que é arminianismo. Certeza da salvação não é coisa de calvinista. Certeza da salvação é coisa de crente. Simples assim. Tem nada a ver com calvinismo nem arminianismo. O Wayne Grudem, que é um teólogo calvinista, eu inclusive já estive com ele quando ele esteve no Brasil, tem uma foto do lado dele, e não é porque eu sou calvinista, mas é porque eu estive na fala dele aqui quando ele veio lançar a reedição da teologia sistemática dele. Ele vai diferir um pouco, porque ele sim é calvinista, declarado, apesar de ter avançado bastante para a atualidade dos dons. Enfim. Percebe? Então, voltando para o nosso slide, a justificação se dá pela fé e pela fé somente. Próximo. E aqui já é da fala do Lutero, tá? Se a salvação é realizada somente por Cristo, então também é verdade que podemos alcançá-la somente pela fé.
e não pelas nossas obras. Não precisamos conquistar o favor de Deus. Que é o que de vez em quando eu já critiquei aqui algum hino, né? Lembra? Tem hinos que são pelagianos, irmãos. Pelágio foi um opositor de Agostinho de Hipona, e ele acreditava numa salvação por mérito humano. Acreditava que o homem nascia bom, depois ficava ruim, ficava mal, como o Erasmo de Roterdã também. Mas o pelagianismo acreditava numa salvação por obras, porque eu falei que o catolicismo não é pelagiano, lembra? Eles condenaram o pelagianismo no Concílio de Cartago. Mas tem gente que ainda acredita, irmão, nesse tipo de coisa. Conquistar o favor de Deus. Já vi pregador aqui dizer, irmão, a gente tem que chamar a atenção de Deus. Fala, irmão, um verme, irmão, chamando a atenção de Deus. Um bicho tirado do lodo vai chamar a atenção de Deus. Hã? Um boneco feito do barro, do lodo, da argila, sei lá do quê. Aí ele vai, olha para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Só existe um único ser que chamou a atenção do Pai, e é a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos nós somos olhados e enxergados por causa dele, não é por causa do meu mérito, daquilo que eu faço. Até ontem eu estava ouvindo o estudo, e no estudo falava sobre o Elias, né, que ele orou e veio fogo, enfim. E eu fico preocupado toda vez que eu escuto esse tipo de pregação, porque às vezes as pessoas se esquecem que o Elias disse um monte de coisa, mas o fogo só desceu quando ele falou, para que o teu povo saiba que o Senhor voltou o teu rosto para eles. Aí Deus falou, pronto, agora chegamos onde eu queria. Quando é para revelar a minha glória para o meu povo, aí sim, mas não tem nada a ver com o profeta, não tem nada a ver com o mérito do profeta. É claro que ele era um homem de Deus consagrado, mas não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o povo, tem a ver com a gente dele. Então, não precisamos conquistar o favor de Deus. Deus já manifestou o quanto nos ama ao enviar seu Filho ao mundo. Ele nos perdoou, nos salvou, nos reconciliou consigo mesmo, não cobrando dos homens as suas justiças e seus pecados. E graças a Deus por isso, irmão. Porque se você cantar que você quer de volta o que é seu, você está perdido de uma maneira que não tem limite. Quero de volta o que é meu. Ah, se Deus te devolver o que é seu, você vai ver só o que vai dar. Você vai terminar lá no Geena. Próximo. Tudo isso pode ser aceito como um presente divino por meio da fé. Tem uma ilustração, não vou lembrar de quem, que ele fala esse negócio aqui de aceitação, né? Porque tem gente que confunde a coisa e coloca o mérito em quem aceita. Ele fala assim, qual que é o mérito da mão do mendigo que recebe a esmola? Tem algum mérito na mão dele? Pois é, a ilustração dele é mais ou menos essa. Eu acho chocante, mas é isso aí. Ele fala, não existe mérito, porque ele está recebendo algo que alguém está lhe dando. Para nós, eu acho meio estranho, porque para nós não é esmola, né? É graça, é dom. Ele está doando, mas não pode haver mérito em quem estende a mão para recepcionar, para receber. Não existe mérito nisso, porque o mérito está em quem doa, em quem dá graciosamente. Quem recebe não tem mérito nenhum. Seria meritocracia. Então ele diz, olha, libertos da escravidão do pecado, podemos servir a Deus e a Cristo. É disso que Lutero fala quando afirma que pela fé somos livres de tudo e servos de todos. Livre de tudo, mas servos de todos, ou seja, ainda existe um compromisso de cristão. Nesse
sentido, o texto de Romanos 1,17, que lemos semana passada, foi fundamental. O justo viverá por fé. Ou seja, Deus nos justifica, nos torna justos, não pelas nossas ações, mas pela ação de Cristo em nosso favor. O mérito é todo dele, irmãos. Não tem mérito humano. Próximo. Deixemos o próprio Lutero falar. No sola fide, somente pela fé, está implícito que a salvação depende totalmente da atividade de Deus e que não é condicionada, de modo algum, pela ação do ser humano. E aí está escrito isso nas conversas com Lutero na página 226. Que eu acabei de falar da questão da mão aí. No próximo. No próprio Concílio de Trento, dá para ler? Dá, né? No próprio Concílio de Trento, que eu acabei de mencionar no início da minha fala, que se deu lá 26 anos, já expliquei isso aqui tudo, durou 18 anos esse concílio aí, desde as pausas, enfim. Está escrito que, olha só essa afirmação aqui, esse texto, esse documentinho aqui, eu encontrei na internet, é um documento de 1781, parece. Inclusive, você vai ver que é um português bem arcaico. O S aí parece um L, enfim, um negócio bem estranho. Mas dá para ler. Olha o que diz. Concílio de Trento, lembra? Que ano que foi? 1546. Na verdade, eu coloquei ali 1946, mas não é 1546. Acho que ele ainda estava vivo aqui. 26 anos depois da reforma. Qualquer que não confessar, isso aqui já é o que foi decidido pelo Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi reunido para fazer alguma coisa contra a reforma protestante, tá certo? Catolicismo reunido, bispo da igreja reunido, para falar alguma coisa contra o que a reforma está fazendo. Olha o que eles dizem. Qualquer que não confessar que quando da transgressão do Éden, o Adão, perdeu santidade e justiça, incorrendo na ira e indignação de Deus, e por esta mesma causa na morte e cativeiro do que possui o império da morte, a saber, o diabo, deveria ser excomungado. O que ele está falando aí? Não é o protestantismo, é o catolicismo que está dizendo. Que qualquer pessoa que disser que sobrou alguma coisa de boa em Adão, ele deveria ser excomungado da igreja. Então, qualquer um hoje que tentar dizer que o Adão tinha alguma capacidade, mesmo depois da queda, irmão, ele é pior do que católico. Porque o próprio catolicismo condenou isso. Ele crê de forma inferior ao próprio católico. Porque o catolicismo, dentro do Concílio de Trento, em 1546, já disse que o Adão caiu e não sobrou nada de bom nele. Então, qualquer humanismo, tanto é que no Concílio de Trento, o texto de Erasmo de Roterdão foi condenado. Sabia disso? O elogio da loucura foi condenado. Eles afirmam que quem afirmar que sobrou coisa boa no Adão, pode ser excomungado da igreja. Próximo. Num dos cânones aí também, olha o que ele diz. Se alguém disser que o homem se pode justificar para com Deus pelas suas obras, feita com as forças da natureza ou com a doutrina da lei, sem a graça divina por Jesus Cristo, seja excomungado. Lembra que eu já tinha dito que isso já tinha sido condenado em 418? É isso que eles estão condenando aqui também em Trento. Não existe qualquer forma de salvação pelo mérito humano sem a graça. Então, eles mantêm a salvação pela graça. Só que já vai dar ruim esse negócio aí, que não é bem assim. Tem alguma coisa a mais. No cânone 3º, se alguém disser que sem a inspiração preveniente do Espírito Santo e seu adjuntório, pode o homem crer, esperar e amar como convém, para lhe ser conferida a graça da justificação, seja excomungado. Não acreditavam também, como não acreditam até hoje, que não tem como o homem receber a graça senão através da ação do Espírito Santo. 1546. Não tem como. Qualquer que dissesse que o homem por si só herdou alguma coisa boa que sobrou de Adão, sobrou algum arbítrio bom nele, e ele pode, sem a ajuda do Espírito Santo, só pela sua própria natureza, optar por Cristo, ele diz, pode pôr para fora da igreja, excomunga.
Não existe. Próximo. Próximo. Vou ter que passar bastante aqui, porque o tempo já foi embora. Deixa eu ver um outro aqui que fala da justificação. Esse é legal, no slide 18. Isso, legal. Olha que interessante, o cânone 8º. Se alguém disser que o medo do inferno, por meio do qual, doendo-nos dos pecados, fugimos para a misericórdia de Deus, ou nos abstemos de pecar, é pecado, ou que faz os pecadores piores, seja excomungado. O que a igreja estava dizendo, e ainda diz até hoje? Que você não pode dizer, que não se pode pregar o medo do inferno. A gente prega que não se pode ninguém estar na igreja por causa do medo do inferno, certo? Até pouco tempo atrás, os crentes eram aterrorizados com o medo do inferno. Tinha nas casas lá, o quadro lá, os 2 caminhos. Você chegava lá, ficava morrendo de medo, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno. A gente não prega mais isso. A gente prega que a salvação é pela graça, não é pelo medo do inferno. E a gente tem um monte de problemas no seio da igreja de gente que não se converteu e só está aqui com medo de ir para o inferno. E a igreja disse que era para excomungar quem pregasse contra a pregação do medo do inferno. Tinha que pregar o medo do inferno. Hã? E aí, pode ou não pode pregar o medo do inferno? Se você for católico, continue pregando o medo do inferno. Se você é protestante, você não pode mais. O próximo, o cânone 11º. O 10º, ele disse que não tem como o crente ser justificado senão pela justiça de Cristo. Maravilha, a gente também acredita. O 11º, se alguém disser que os homens se justificam ou só com a imputação da justiça de Cristo, ou só com a remissão dos pecados, excluindo a graça e caridade que o Espírito Santo infunde em seus corações e com ele se une, ou também que, próximo, que a graça que nos justificamos somente a favor de Deus, seja comungado. O que ele está dizendo? Ele está condenando a forma protestante de crer na justificação pela fé somente. Então, a justificação pela fé somente foi claramente condenada no cânone número 11. Ele disse, se você crê numa justificação pela fé somente, você tem que ser excomungado. Ele afirmou mais acima, mas aqui embaixo ele condenou. Porque para eles a justificação é pela fé, mas precisa ter operação de graça infundida pelo Espírito Santo. Tem que ter atuação. Uma coisa depende da outra. E aí é a briga todinha entre os dois, né? Catolicismo e protestantismo. Depois ele vai mexer com Santiago, mas aqui nesse texto ele está dizendo que se você acredita numa justificação por fé e mais alguma coisa, você está perdido. Bom, nós somos salvos pela justificação, pela fé em Cristo somente. Só que nós não acreditamos numa fé sem obras, sim ou não? Não existe fé sem obras. Só que, quando nós afirmamos isso, nós não estamos dizendo que obras estão atreladas à justificação. Nós somos justificados por crer somente em Cristo. As obras decorrentes da fé que nos justificou são exigidas porque cremos em Cristo, mas não muda a nossa justificação. É o que muda o divisor de águas aqui, ó. Você volta para a casa católica ou volta para a casa protestante hoje? Como? Já vai alguém procurar um terço aí para sair pegando. Se você acredita numa salvação que é pela fé somente, mas precisa das obras para que seja justificado, você é católico.
Se você acredita que a justificação se dá somente pela fé nos méritos e nas obras de Cristo, você é protestante. Maravilha. Então, graças a Deus, vai todo mundo continuar protestante aqui. Olha aqui, olha o próximo cânone aí, o 14º cânone, o slide 21. Isso aí. Olha o que ele diz aqui, ó, no 14º. Se alguém disser que o homem é absolvido dos seus pecados e justificado, uma vez que crer certamente que é absolvido e se justifica, ou que ninguém verdadeiramente é justificado, senão quem crê que é justificado, e que a absolvição é a justificação, se insinuam com esta só fé, seja excomungado. Olha o que ele diz. Ele condenou completamente a justificação pela fé. Então, várias vezes o concílio condenou a justificação pela fé somente. Ok? Sim. Já estamos encerrando, tá, meus irmãos? Slide 23. Não dá tempo de ler todos. Eu exagerei. A ideia era essa mesmo. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Isso aqui já é tirado do livro Justificação pela Fé Somente. Quem quiser, tem disponível em PDF. Os cânones e decretos de Trento não são meramente opinião arcaica de alguns bispos medievais, viu? Se engana quem pensa nisso. Representam a posição oficial da igreja até o dia de hoje. Um monte de textinho que eu acabei de pegar aí num livro de 1781, está valendo até hoje. Todos os concílios católicos subsequentes têm reafirmado de maneira uniforme os pronunciamentos de Trento. Na verdade, o segundo concílio vaticano, que se deu nos anos 60, declarou serem essas doutrinas irreformáveis. O concílio mais atual e mais liberal que já existiu disse que os decretos de Trento não podem ser reformados. Ordena-se a todos os católicos fiéis que os recebam como verdade infalível. Portanto, para entender a doutrina católico-romana da justificação, precisamos retornar ao Concílio de Trento, por isso que eu comecei com eles. Próximo. Dentro desse mesmo raciocínio, o concílio determinou: se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e que também não é aumentada perante Deus por boas obras, porque tem isso, porque eles acreditavam que a justiça podia ser aumentada, mas que essas obras são apenas frutos e sinais de justificação, que eu acabei de afirmar para vocês, como o protestantismo acredita, sinais da justificação obtida, e não causa desse aumento que seja anátema. Texto mais moderno traduziu por anátema, tá? Em outras palavras, as obras são necessárias para se obter, preservar e aumentar a justificação para eles. Se obras não forem acrescidas à fé, a justificação não atinge o seu alvo. Para nós, não depende de obras. A justiça se dá pela fé somente, e ela, por fim, fará suas obras. Mas não depende de relacionamento com obras para que haja justificação. Sim. Mas parece claro para vocês? Porque vocês são protestantes, ué. Simples assim. Exatamente. Que é uma máxima de Lutero. Se alguém disser que pelos ditos sacramentos a graça não é conferida por meio da obra executada, e disser que a fé
nas promessas divinas sozinha é suficiente para a obtenção da graça, que seja ele anátema. Maldito. Por outro lado, há muitos que fazem a justificação depender de uma mistura de fé e obras, onde o antinomianismo, quem sabe o que é antinomianismo? Gente que é contra a lei totalmente, tá? Gente levada na breca, dizia minha bisavó. Isola a justificação da santificação radicalmente. Este erro mistura os dois aspectos da obra salvífica de Deus. O efeito é fazer da justificação um processo firmado na justiça defeituosa do crente, que eu falei aqui, ó, quando você confiar em você, crente de manhã, mas não é salvo de manhã, mas não é salvo à noite. Olha o que ele diz. O efeito é fazer da justificação um processo firmado na justiça defeituosa do crente, em vez de um ato declarativo de Deus baseado na justiça perfeita de Cristo. Assim que a justificação é misturada com a santificação, as obras da justiça tornam-se parte essencial do processo. A fé, consequentemente, fica diluída com obras. Sola fide é abandonada. O erro dos legalistas gálatas, lá em Gálatas 2,16, foi esse. Paulo chamou isso de outro evangelho, em Gálatas 1, 6 e 9. E esse mesmo erro é encontrado em praticamente todas as seitas falsas. Também acha-se aqui por toda a base da doutrina católica romana da justificação. Você se lembra da declaração de Jesus que acabamos de mencionar no Sermão da Montanha? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Contudo, aqui ele afirma que esse cobrador de impostos, o mais ímpio dos homens, estava justificado. Como é que funciona isso? Como um pecador desse pode obter uma justiça que excedia a do fariseu? Se o padrão é a perfeição divina, no versículo 28, como podia qualquer cobrador de imposto traidor tornar-se justo aos olhos de Deus? Calma. A única resposta possível é que recebeu uma justiça que não era dele próprio. Filipenses 3,9. A justiça lhe foi atribuída mediante a fé, conforme Romanos 4, do 9 ao 11. De quem era a justiça que foi atribuída a ele? Só podia ser a justiça perfeita de um substituto sem defeito, que por sua vez devia suportar os pecados do cobrador de impostos e sofrer a penalidade da ira de Deus no lugar dele. O cobrador de impostos ficou justificado, Deus o declarou justo, atribuindo-lhe a pena perfeita justiça de Cristo, perdoando toda injustiça e livrando-o de toda condenação. Pois não, pastor? Voltando um pouco na questão da graça, dentro da dispensação da lei, houve a graça para com Davi, porque Davi cometeu 4 pecados catálogo e ele tinha que ser apedrejado e ele deveria morrer. Mas a graça passou por cima da lei e o justificou. Na verdade, Cristo usa o exemplo dele para falar, né? Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado. Não é isso que está escrito? Paulo usando um texto de próprio Davi? Meus irmãos, então é isso. Justificação pela fé somente. É o sola fide da reforma protestante. Não dá tempo de a gente falar muito, mas um pouco a gente falou aqui, para que os irmãos conheçam minimamente, para que daqui 30 anos vocês não digam que um dia, 30 anos atrás, alguém não disse. Vamos louvar a Deus só rapidinho, vamos ofertar? Quem canta aqui quem entoa a Deus aqui um hino de adoração? Vem alguém aqui chamar a atenção de Deus, por gentileza. Vem, Davi, vem. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino. Dos 206, vamos lá?
Ah, você quer no louvor aqui em São Paulo? Oh, 206. O clarim já nos alerta. Não? Estou com outro hino na mente. Vamos ao 400 então, que é mais rápido. Pronto. Eu conheço esse hino, mas é em outro tom. Tudo bem. Não. Vamos lá? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Amém? Vamos louvar a Deus, 380? 380? Vamos colocar de pé. Muito obrigado a todos que compareceram. Vamos encerrar com Filipenses 3, o 6. Olha o que disse um homem que disse que foi zeloso da lei. Olha o que ele disse. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele cumpriu o que Cristo disse que era ser superior aos escribas e fariseus. Esse homem. 7. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O grande fariseu, vamos dizer assim, o grande irrepreensível da lei, disse que ele não queria nada que proviesse da lei em forma de justiça, porque ele considerou tudo perda, esterco, para que ele fosse achado apenas nele, numa justiça que só vem pela fé. Então, meus irmãos, não tentemos nos justificar de qualquer maneira, senão pela justiça que vem de Cristo. Nos apeguemos à justiça que vem pela fé. E mesmo enfraquecido às vezes, esmorecendo, com muitas angústias e dúvidas, lembre-se disso. Deus não precisa da sua força.
Deus não precisa da minha capacidade nem da sua capacidade. Ele só precisa que todos os dias você continue crendo que a justiça dele é suficiente. Mesmo sem poder, ele disse em uma das cartas às igrejas do Apocalipse, ele disse: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Não precisa de muita força, só precisa crer que Cristo é suficiente. Continue crendo em Cristo, não creia em você. Eu deixei de acreditar em mim, irmão, eu não acredito em mim, e graças a Deus que Deus me libertou disso, porque como é frustrante você viver acreditando em você mesmo, né? Eu não acredito mais em mim. Por quê? Não é porque eu sou um projeto que deu errado, porque Deus me fez bom, Deus fez o ser humano bom, o homem bom, quero dizer melhor, né? Mas eu fui nascido em pecado, e em pecado eu só produzi cardos e abrolhos, até que o dia em que Deus revelou Cristo em mim, e eu fui achado nele também. Então o que nós precisamos? Só continuar crendo em Cristo. Creia em Cristo, somente em Cristo. Não creia em você, creia em Cristo, é suficiente. Continue crendo em Cristo, amém? Vamos orar? Ore por nós, pastor Marcos, venha cá por favor. A paz do Senhor, irmãos. Alguém tem algum pedido especial nessa noite? Amém, glória a Deus. O filho, qual o nome dele? Leonardo, vamos orar pelo Leonardo. Quem mais? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Algum pedido? Amém, glória a Deus. Amém. Vamos apresentar em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos orar pelas famílias. Não esqueça também do Leonardo, que é filho da patroa da irmã Laodiceia. Vamos apresentar diante de Deus. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, graças te damos pela tua infinita misericórdia e pela tua expiação vicária, Senhor, a qual o Senhor nos substituiu, ó Deus, e hoje, crendo em Ti, somos justificados. Te agradecemos, Senhor, por este milagre, por essa maravilha na nossa vida. Também apresentamos diante de Ti, meu Deus, Jardim São Savério, irmãos, ali, ó Deus, tira toda a confusão ali em nome de Jesus, abençoando as famílias em nome de Jesus, Senhor, livrando as famílias, também dando sabedoria aos policiais ali naquele bairro. E te apresentamos também as famílias representadas em Vila Brasilina, Senhor, a cada um que é coluna da sua casa, a cada um que pediu oração para a sua família, os seus parentes, nós apresentamos diante de Ti em nome do Senhor Jesus, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor, que o Senhor está ouvindo e o Senhor já está respondendo a nossa oração. Pedimos pelo Leonardo, ó Deus, que o Senhor manifeste o seu poder e a tua graça na vida do Leonardo em nome de Jesus, como também em toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Como também a patroa da Laodiceia, Senhor, a mãe do Leonardo, tranquiliza esse coração nesta hora, ó Deus, traga uma solução na autoridade do nome de Jesus Cristo. Também, ó Deus, nos leva em segurança, certo da bênção, da vitória, ó Deus, que tem uma noite prodigiosa, sonhos espirituais. Senhor, retira toda toxina que causa cansaço na nossa vida, e nós somos gratos pela pessoa de Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor,
Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Lembre-se, você que vai voltar agora para sua casa humilde, talvez não é a mais bonita da rua, não está do jeito que você queria, falta muito para chegar lá. Nesse exato momento existem rabinos em Israel, conhecedores das leis de Moisés ao ponto de recitá-las todas de cor. Você vai descer para sua humilde casa agora, justificado, mais do que aquele rabino de Israel. Você que veio aqui nesta noite, não tinha coragem sequer de olhar para o céu, você vai descer justificado pelas ruas de Vila Brasilina, porque você crê em Cristo. Por quê? Por causa da graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos dizemos amém. Vá em paz, justificado para a tua casa.